Então, meus queridos, bom dia. Hoje a gente avança mais um pouquinho na matéria. A gente vai falar a respeito da estrutura de alguns trabalhos acadêmicos. Nós não vamos falar de todos. Eu dei uma recortada para trazer para vocês o que eu acho que seria mais relevante, interessante de vocês conhecerem, que eu acho que é coisa que vocês vão utilizar mais. Geralmente, quando a gente chega nessa parte de apresentar a estrutura de trabalho acadêmico, o pessoal foca muito em estrutura de TCC, de tese, de falar de capa, de furo de rosto, dessas coisas assim. Eu não acho que seja o momento de eu explicar isso para vocês, não. Eu acho que é um negócio que não vai agregar muito. Então, eu resolvi trazer para apresentar para vocês estrutura de resumo simples, resumo expandido, de banner e de artigo, que são aqueles que a gente vai utilizar mais. Então, eu vou explicar durante a aula e no final eu vou passar com vocês a atividade da semana para que vocês possam ver e esclarecer se tem alguma dúvida. Tá joia? Deixa eu colocar para apresentar a tela. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, começa alguém entra. É engraçado. Nós vamos falar da estrutura dos trabalhos acadêmicos. Então, como falei com vocês, eu peguei de alguns e o primeiro deles que a gente vai falar é o resumo simples. O resumo simples, se vocês lembrarem o que a gente conversou na aula passada, ele pode ser por si só um tipo de trabalho ou ser parte integrante de um outro tipo de trabalho acadêmico. Porque geralmente, quando a gente vai submeter trabalho para evento, para congresso, simpósio, conferência, a primeira coisa que o pessoal costuma te pedir é o resumo do seu trabalho. Então, você faz um resumo e submete. A partir desse resumo, eles aprovam ou desaprovam o seu trabalho. Se aprovar, você vai lá no evento, apresenta o seu trabalho e depois que o evento acontece, costuma sair em formato de e-book todos os resumos que foram apresentados naquele trabalho. Então, esse seria um caso de resumo com um tipo de trabalho acadêmico. Agora, o resumo ele também é parte de outros tipos de trabalho. Por exemplo, um artigo, obrigatoriamente, ele tem que ter um resumo. O resumo expandido, que a gente vai falar um pouquinho dele hoje, também, em alguns casos, é pedido que seja feito um resumo. TCC tem resumo, dissertação tem resumo. Então, o resumo ele tem essa característica dele ser um trabalho por si só ou ser parte integrante de outro. Eu trouxe aqui para vocês um modelo de chamada de artigo, tá? Que é submissão de resumo simples para um congresso. Esse congresso é na área de medicina. Então, quando a gente vai submeter o trabalho para um evento, sempre o evento ele deixa as regras para a gente seguir. Por exemplo, nesse evento aqui, você vai fazer o coisa bonitinho lá no Word, e depois tem que usar aquela marreta que eu expliquei. A marreta não, aquela regrinha que eu expliquei para vocês na outra aula para poder contar, tá? O título pode ter no máximo 150 caracteres. Aí aqui o resumo num todo, 2.400 caracteres. Aí eles dividem o resumo, exigem que o resumo tem que conter esses seguintes pontos: introdução, objetivo, método, resultado e conclusão. O que é a introdução? Quando a gente vai escrever um trabalho científico, a gente tem que pensar que a gente que está escrevendo aquele trabalho tem um domínio sobre o assunto. Todavia, entretanto, no entanto, pode ser que alguma pessoa que pegue para ler o nosso trabalho, ela não entenda tanto da área, tanto do assunto como a gente que escreveu. Então, o que é a introdução no trabalho? É quando a gente pega algumas informações que a gente considera muito importantes, de modo que essas informações expliquem
ainda que de forma sucinta, para quem está lendo o trabalho. Do que aquele trabalho fala, contextualiza o trabalho, por exemplo, explica qual período que foi estudado, qual que foi a amostra que foi estudada, em qual local que foi feito o trabalho. Então, uma breve apresentação da pesquisa, tá? Os objetivos, mais para frente, na disciplina, a gente vai focar isso em etapa por etapa. Eu estou dando para vocês agora um panorama geral. Os objetivos é o que a gente vai pesquisar. Os objetivos, eles sempre são escritos com verbo no infinitivo. Em trabalho, a gente sempre age assim, objetiva-se, por exemplo, o pessoal coloca, objetiva-se compreender qual é a visão do aluno do campo do IFSU-MG, Campus Muriaé, sobre ensino remoto emergencial. Você conta o que você quer pesquisar, só que para você contar isso, você tem que contar isso começando com um verbo, tá? O método é quando você vai mostrar quais foram os passos que você fez, o passo a passo, o que você utilizou para conseguir chegar nos resultados que você chegou. Os resultados é quando você mostra o que você descobriu e a conclusão é quando você amarra tudo que você apresentou, faz uma síntese. Em resumo simples, gente, esse tanto de coisa que eu falei é bem resumido mesmo. Introdução geralmente são 2 a 3 frases, objetivo de 1 a 2 frases, método de 2 a 3 frases, os resultados umas 3 ou 4 frases e conclusão de 1 a 2 frases. O resumo, gente, ele tem como característica, vocês vão ver no exemplo ali, que ele é um, quer ver? Vou pegar aqui. A esperta fechou, parabéns para mim. Oh, meu Deus. Deve ser esse aqui. Não. De resumo expandido. Esse aqui. Aqui é um resumo expandido. Não tem de resumo simples. Achei que eu tinha salvo, mas não salvei. Daqui a pouco, aqui eu vou mostrar para vocês. Nesse artigo aqui, por exemplo, tem um resumo simples. Olha como é que ele estrutura, tá vendo? Uma característica do resumo simples é que ele vem todo retinho dos dois lados, tá vendo? Não tem marcação de parágrafo, não tem nada. Se vocês quiserem fazer, professor de vocês, feliz da vida, mostrar assim, nossa, tal, como que a gente faz isso no Word? Deixa eu abrir um arquivo meu aqui, qualquer, para vocês verem. Ô, meu pai. Não, isso aqui vai ser uma tabela. Não vai dar. Espera que eu acho um arquivo. Vou pegar aqui. Quando a gente pega um arquivo do Word para a gente abrir e mexer, ele está todo desformatado. Ainda nesse bimestre agora, a gente vai ter uma aula sobre a formatação de trabalhos. Mas esse aqui eu vou ensinar para vocês, porque é uma coisa que a gente tem que fazer. Quando a gente vai escrever no Word, gente, o Word ele deixa tudo desconfigurado. Como que a gente deixa? Deve ter gente aqui que sabe fazer isso, mas caso vocês não saibam, que eu pego, é muito comum a gente pegar, a gente escreve, o Word está marcado nessa formatação aqui, ó, que é torta. Fica tudo assim, tá vendo? O professor de metodologia quase passa mal do coração. Então, quando a gente quer formatar, a gente vem aqui com o mouse, marca e vem aqui, ó, nesse aqui, justificar. Justificou, ele acerta para os dois lados. A formatação do resumo é isso aqui, ó. Tem o parágrafo, tá vendo? Justificadinho. Você vem e marca aqui, ó. Marcou de novo, você justifica, você acerta todos os lados, ele fica todo rentezinho. Os trabalhos acadêmicos, eles seguem toda essa formatação, precisa de ser justificado, tá? Justificar é você vir aqui no Word e apertar esse botão aqui. Ou apertar o Ctrl J, se você quiser fazer, se você digitar o documento todo, quiser fazer, ó, Ctrl T, marcou aqui, você já justifica tudo. Aí você acerta todos os lados do seu trabalho, tá? Então, vocês veem, ó, o resumo aqui é justificadinho, tá vendo? Justificadinho.
E o resumo, gente, ele sempre vem acrescido de palavras-chave. O que são palavras-chave? São de 3 a 5 palavras, que geralmente se a gente faz a seguinte pergunta: se eu fosse colocar 3 palavras que expliquem meu trabalho, quais seriam essas 3 palavras? Aí você coloca, no caso aqui a pessoa colocou tilápia, amapá e espécie exótica. Aí você resume e traz essa ideia, tá? Aqui, ó, o modelo de resumo, o título está em caixa alta. O que é caixa alta? Caixa alta significa que todas as letras são maiúsculas, tá? Então, aqui, ó, em alguns casos, depende muito, eu vou te pedir para você colocar em inglês, outros não, tá? O nome do autor com o númerozinho na frente, que eu já expliquei para vocês que esse númerozinho fala a formação da pessoa, de onde que ela é, e o e-mail. Aí aqui o resumo vocês veem, ó, todo justificadinho, tá vendo? E as palavras-chave aqui embaixo. As palavras-chave foram. Palavra-chave pode ser, não precisa ser uma palavra só não, tá, gente? Às vezes pode ser uma dupla de palavras. Tem, por exemplo, aqui. Dosagem de concreto são 2 palavras, mas conta com uma palavra-chave, tá? Agregados miúdos britados são 3 palavras, mas conta como uma palavra só, entendeu? Argamassa, otimização de finos, material, geralmente são de 3 a 5. Tranquilinho? Deu para pegar? Ninguém se manifestou, vou tocar o barco. O resumo expandido, gente, já é uma coisa um pouquinho mais elaborada do que um resumo simples. Não se tem uma regra geral do que tem que ser certinho o resumo expandido, mas geralmente o resumo expandido ele tem de 3 a 5 páginas. Cada evento, cada situação que você for fazer um resumo expandido vai te dar as regras. Esse aqui, por exemplo, são as regras de produção de resumo expandido por o Congresso Nacional de Pesquisa em Educação. Tá vendo? Eles já colocam aqui ó, que é de no mínimo 6.000 e no máximo 10.000 caracteres, incluindo espaço, título, nome, palavra-chave. Aí o que eles falam que tem que ter, qual vai ser a estrutura desse resumo expandido? Um resumo simples, de 100 a 150 palavras, de 3 a 5 palavras-chave, introdução, justificativa e problema, objetivo, referencial teórico, procedimentos metodológicos, análise, considerações e as referências. Vamos lá por partes. Resumo simples, vocês já viram o que é, as palavras-chave também, introdução a gente já falou um pouquinho também o que é, justificativa e problema de pesquisa. A gente mais para frente prometo para vocês que eu vou passar isso muito mais detalhado, é só para vocês terem uma ideia do que é. Justificativa é quando você explica para as pessoas o que te motivou a fazer aquele trabalho, a fazer aquela pesquisa, quais são os motivos que te levaram a investigar aquilo. Qual que é a justificativa para você gastar tanto tempo da sua vida pesquisando isso e dedicando a isso? Justificativa é quando você conta isso. E problema, quando a gente fala em problema em metodologia científica, como eu já disse em aulas anteriores para vocês, problema não é uma coisa ruim. Quando a gente vai fazer pesquisa, a gente sempre se coloca uma pergunta ou várias perguntas para a gente tentar responder no decorrer da pesquisa. Então, o problema são essas perguntas que a gente quer responder. Os objetivos é o que a gente quer pesquisar, referencial teórico, fundamentação teórica, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? A análise dos resultados também, a gente vai passar aqui no artigo. As considerações ou conclusões é a mesma coisa, e referência eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, tá? Pegar para vocês aqui o modelo do resumo expandido. Esse aqui é o modelo de resumo expandido, vocês veem quanto o resumo ocupa uma média de meia página. Nesse aqui, ó, já tem o título, os autores, a introdução, apresenta os objetivos, o método, os resultados que a pessoa encontrou, ela apresenta os resultados, mostra gráfico, tá vendo as conclusões, para depois chegar às referências. Daqui a pouquinho nós vamos chegar nisso, tá? O Bânio é um outro tipo de trabalho que eu pretendo, se Deus quiser fazer com vocês esse período, vou conseguir fazer, é a sistematização também. Você tem um resumo, pelo próprio resumo que você envia para o evento, você consegue fazer o banner. Então, o banner geralmente é o título, nome dos autores, a introdução, que é quando você apresenta o que você vai fazer, o objetivo, que é o que você quis fazer,
Os materiais e métodos é como você fez, os resultados, que foi o que você descobriu, o que você concluiu e os agradecimentos quando você tem alguma fonte de financiamento. Aí, meus queridos, nós chegamos no artigo. Eu trouxe esse modelo de artigo aqui para mostrar para vocês. O artigo vai ser uma coisa que a gente vai usar muito na disciplina e que vocês vão usar muito no decorrer do curso de vocês. O artigo, como vocês já sabem, é um tipo de trabalho acadêmico. Então, a estrutura do artigo geralmente é essa aqui. A gente vê o título do trabalho, vocês estão vendo aqui, o nome do autor do trabalho com esse númerozinho. Esse númerozinho, sempre lá no final da página que esse númerozinho aparece, esse númerozinho chama nota de rodapé. Vocês vão aprender a fazer isso, tá? Nesse númerozinho traz algumas informações sobre o autor. Cada publicação coloca o que quer. Tem lugar que pede para você falar de qual instituição que você é, tem lugar que pede só um e-mail. No caso desse aqui, pediu só o e-mail, tá? Então, a pessoa apresenta um resumo simples, ó. Palavras-chave, enquanto a gente fala de publicação de artigo, sempre eles pedem para gente, além do resumo em português, um resumo em língua estrangeira. Isso acontece também para caso de dissertação, de tese, de TCC. Esse resumo em língua estrangeira, geralmente, uns 80% das vezes é em inglês. Tem gente que faz em francês, tem gente que faz espanhol, mas a maioria dos casos é em inglês. Então, vem aqui, ó, o inglês e as palavras-chave também em inglês. Na primeira página, a gente também encontra outras informações que são importantes. O nome da revista em que foi publicado, no caso desse aqui, é na Acta Amazônica, tá? E aqui embaixo, cá no rodapé, também temos informações importantes. Aqui é a página que esse artigo foi publicado e mostra aqui pra gente o quê? Esse artigo em específico, ele foi publicado no volume 38 dessa revista, no ano de 2008, e ele se encontra nessa revista entre as páginas 525 e 530. Essa informação aqui, ó, ela vai se repetir no final de todas as páginas, tá vendo? No final de todas as páginas vocês vão encontrar ela. Aí vocês estão vendo aqui também que junto das informações, a partir da segunda página, aparece aqui, ó, gama. Vocês repararam que a autora do trabalho chama Cecília de Souza Gama e que esse Gama tem letra maiúscula? Isso acontece por quê? Porque quando a gente fala em trabalho acadêmico, a gente não vai ser conhecido como, por exemplo, Thaís, que é meu nome. Não, a gente sempre é conhecido na academia pelos nossos trabalhos acadêmicos, a gente é identificado pelo nosso último nome. Vamos lá. Por exemplo, meu nome, vamos lá, é Thaís Reis de Assis. Academicamente, deixa o Google destravar. Academicamente, como que eu sou conhecida? Sempre de sobrenome, gente, com todas as letras maiúsculas, tá? Meu último nome é Assis Thaís Reis. Vocês podem fazer com o nome de vocês. Sempre vai ser o último nome, pelo último nome que vocês vão ser reconhecidos. Toda vez que vocês me virem referência em mim em trabalho acadêmico, vai ser Assis, vírgula, Thaís Reis. Por exemplo, se eu chamasse Maria Joana de Souza Silva. Seria, ó, Silva, vírgula, Maria Joana de Souza. Sempre a gente utiliza para fazer as referências, as citações que a gente vai falar um pouquinho, o último sobrenome da pessoa. Aí vamos pôr, por exemplo, que a pessoa chama, por exemplo, que eu tenho um autor que eu leio muito que ele chama Luciano Mendes de Faria Filho. Tem casos de pessoas que têm sobrenome Filho, Neto, então fica, nesse caso, pega os dois últimos, tá?
por exemplo, chama Luciano Mendes Júnior. Mendes Júnior, vírgula, Luciano. Coloca o Júnior, ele junta com o último sobrenome para aparecer. Deu para vocês entenderem a questão do sobrenome? Responde aí no chat para mim, fazendo favor, só para eu ver se vocês conseguiram entender. Então tá. Aí vamos voltar lá para o artigo da menina. Então, por isso que tá a gama aqui. Aí, nesse trabalho dela, a gente tem uma introdução. Tem vocês verem que ela vai começar apresentando. Ela já está falando de tilápia, ela já começa falando de um geralzão, que é piscicultura. Vê no título dela aqui, ó, ela está falando do estado do Amapá. Ela fala primeiro de piscicultura, no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, ela fala do Amapá. Tem algumas revistas que a introdução é separada do referencial teórico. O que é referencial teórico? Referencial teórico, fundamentação teórica ou revisão de literatura. Quando a gente fala de trabalho científico, já disse para vocês que não existe achismo. A ciência é baseada em pesquisa, em evidência. Então, quando a gente começa um trabalho acadêmico, a gente sempre costuma dar uma lida em outros trabalhos de outras pessoas que pesquisaram um tema parecido com a gente, que podem, de certa forma, contribuir. Então, uma das partes obrigatórias dos trabalhos acadêmicos é a fundamentação teórica, que é quando você vai apresentar ideias de outros autores que vão fortalecer o seu argumento, vão fortalecer a sua pesquisa. Eu brinco que a gente, na pesquisa científica, a gente é pequenininho. Nós estamos começando agora. Mas existem pessoas que já são referência dentro das áreas há muito tempo. Então, você traz o que essas pessoas dizem para fortalecer o seu trabalho. Mas, professora, como é que eu apresento o que essas professoras, o que essas pessoas dizem? Vocês lembram que nós tivemos uma aula sobre plágio, que a gente não pode copiar a ideia do coleguinha e falar que é nosso? Então, nos trabalhos acadêmicos, a gente vai citar essas pessoas. Aí, eu quero mostrar para vocês a diferença de citação e referência. Citação, gente, ela acontece ao longo de todo o texto, seja de artigo, resumo, o que quer que for. Na citação, olha aqui, nós vamos ter uma aula, vocês vão me xingar de tudo quanto é nome, vão me odiar a disciplina. Nós vamos falar de citação, vocês vão aprender a fazer citação, reconhecer as citações. É o nosso próximo tópico de aula. Sempre que a gente pega a ideia de alguém, ó, tá vendo esse aqui, ó? Por exemplo, essa ideia aqui, ó. Esses resíduos, tal. Essa autora do artigo tirou essa ideia ou da, que eu não sei se é homem ou se é mulher, Pádua, 2001. Essa outra ideia aqui, ela usa os argumentos de Kesman, 1995. Então, quando eu vou apresentando os autores e coloco sobrenome, último sobrenome, ano, último sobrenome ou ano, isso é citar. A citação, ela acontece no corpo do texto. Lá no final do trabalho, lá embaixo, vocês vão ver que tem uma parte, todo artigo tem isso, tá? Que se chama bibliografia citada ou referências bibliográficas. Vocês viram que ela fala de um Kesman lá em cima, não é? Então, quando a gente fala, a gente tem que obrigatoriamente colocar, tá vendo? Kesman, 1995, e tá qual é o artigo e de onde que é esse artigo. Então, a citação, ela tá lá no corpo do texto, me mostra quem é o autor e qual o ano que o autor produziu aquele artigo, aquele livro. Já a referência é a última parte do trabalho e ela vai indicar para mim de onde, se eu vejo lá em cima que é Kesman 1995, esse Kesman 1995 é o quê? É um artigo? É um livro? É o quê? Então aqui, ó, quando você pega a referência, você consegue ver, ó, por exemplo, esse aqui. O título do artigo, você vê qual onde que saiu, qual ano, e você consegue buscar para você ter acesso a esse trabalho. Então, citação é lá no corpo do texto, é basicamente autor e ano. Referência é a última coisa que vai aparecer, já é uma coisa mais completinha, tá? Não se apavorem, nós vamos ter aula para falar exclusivamente de referências e citações. Agora eu pergunto para vocês conseguiram pegar a diferença de referência e citação? Que referência está lá no final do texto e citação lá no começo? Dá sinal de vida aí no chat para mim, por favor. Se alguém tiver dúvida, me fala, que nós vamos usar isso muito agora no decorrer da disciplina.
referência e citação. Beleza. Vou pegar, por exemplo, aqui um outro trabalho, só para vocês verem, um outro artigo. Nossa, gente, essa minha página tá tão bagunçada, tá dando até vergonha. O trabalho, não tenho um artigo, não é possível. Por exemplo, aqui vai ter. Esse aqui também é um outro artigo. Ó, tá vendo? Aprendizar. Ah, não. Esse aqui não é um artigo, não. Mentira, não é um artigo. Não. E quando a gente precisa de um artigo, a gente não acha? Gente, eu baixo tanto artigo na minha vida, agora não há. Aqui. Não, isso aqui é um livro. Ô, caramba! Esse aqui é um artigo, tá vendo? Cá no final, ó. As referências, tá vendo? Autor, tudo bonitinho. Tudo. As referências sempre estão no final. Esse aqui tem 29 referências, para vocês terem uma ideia. Sempre vai aparecer lá no final do trabalho. Então, aí, depois que ela fez essa introdução, apresentou algumas referências, ela vai apresentar a metodologia. A metodologia são os instrumentos, o que ela utilizou para chegar nos resultados. No caso aqui, ó, ela vai falando os dados obtidos, a aplicação de questionário, depois ela vai falar aqui, ó, dos questionários, depois ela vai falar de entrevista, de georreferenciamento e fotos. Agora pergunta valendo R$ 1.000.000. Alguém sabe a diferença de entrevista e questionário? Alguém sabe? Quer arriscar a diferença de entrevista e questionário? Vocês já responderam questionário? Questionário é quando vem aquelas perguntas prontas para você e você vai lá e responde de acordo com a sua opinião, de acordo com o que você acha que está certo. Já a entrevista, pense em programas de entrevista, canais de YouTube de entrevista. É uma pessoa conversando diretamente com a outra, uma pessoa fazendo perguntas para a outra. Então, essa é a diferença básica de, a grosso modo, de questionários e entrevista. Então, aqui ela apresentou como é que ela fez. Resultados e discussão, gente, é o momento do trabalho em que o autor mais pode falar. É o momento que ele mais brilha. É o momento que ele conta tudo que ele descobriu. E para a gente contar o que a gente descobre, a gente pode utilizar de vários mecanismos. O texto é a base, porque é um artigo escrito, então você tem que escrever para você explicar. Mas você pode utilizar de várias possibilidades. Por exemplo, no caso desse artigo aqui, ó, ela usou um gráfico. Um gráfico é uma forma de você apresentar resultado. Ela apresentou, ó, um mapa, também é uma forma. Apresentou outro gráfico. Você pode usar várias e várias possibilidades para você apresentar seus resultados. Você pode apresentar o resultado só com texto, você pode colocar gráfico, mapa, imagem, foto, quadro, tabela, todas são formas de você apresentar o resultado. No caso desse trabalho que a gente está vendo aqui agora, foi um mapa e foi o gráfico. Tá? Então, vocês podem ver que o resultado geralmente é um pedaço bem grandinho do trabalho. A conclusão é quando você faz o fechamento de tudo que você descobriu, resume as suas descobertas, tá? Essa é basicamente a estrutura de um artigo, tá? Tranquilinho, gente? Deu para vocês pegarem a estrutura do artigo? Dúvida, pergunta? Então, vou mostrar para vocês agora a atividade da semana, para não ficar com dúvida. Vamos lá, siga, meu querido.
Ó, vamos lá. Logo lá na capinha, eu vou voltar, tem um artigo escrito assim, artigo básico para atividade. Vocês vão precisar de fazer o download desse artigo para poder fazer a atividade. Então, tem 7 perguntas para vocês sobre o artigo, tá? Primeira pergunta, quem que é o autor do artigo? Vocês viram na aula de hoje como a gente identifica, né? Segunda pergunta, quais são as palavras-chave escolhidas pelo autor do trabalho? O artigo que eu coloquei para vocês, ele tem um resumo, então eu quero as palavras-chave utilizadas no resumo pelo autor, não as que vocês acham que pode ser as palavras-chave, tá? Tem que ser aquelas do resumo. Onde o trabalho foi publicado, eu quero que vocês me respondam. Foi numa revista, foi num jornal, foi num artigo, foi num livro, tá? Qual que é o nome de onde que esse artigo foi publicado? Foi publicado na revista Contigo? Revista Contigo. Foi publicado na Revista Brasileira de Agroecologia? Vocês colocam o nome da revista, tá? Quando o artigo foi publicado, eu quero que vocês coloquem os dados que a revista traz. Tem alguns artigos que saem com mês e ano, outros que saem só com o ano, então vocês coloquem essa informação, tá? E em qual edição? Lembra que eu mostrei para vocês ali como que você consegue localizar a edição, vocês coloquem qual que é a edição do impresso, tá? Vê lá no trabalho a metodologia utilizada, conta para mim quais foram os principais métodos que a pessoa utilizou para chegar nos resultados daquele artigo. Ela utilizou questionário. Ela utilizou análise de documentos. Vocês coloquem, tá? Cite 3 autores utilizados no artigo, que eu chamo isso de 3 autores. Vocês vão lá no corpo do texto, tá? E vejam 3 autores. Por exemplo, esse aqui. Aqui nós temos Pádua, nós temos Kesmon. Aí eu quero que vocês coloquem isso, tá? O autor é o nome e o ano, tá? Depois eu venho no artigo para conferir se está certinho ou não, tá? Aí eu quero que vocês venham aqui também, ó, vejam os resultados do artigo que eu coloquei para vocês, e dentre esses resultados, vocês vão escolher um resultado que chamou a atenção de vocês, que vocês gostaram, que vocês não gostaram, que vocês acharam mais interessante, e vão explicar para mim por que vocês acharam. Não é colocar, eu achei mais interessante que a pessoa falou que 70% da população brasileira consome chocolate. Não quero isso, eu quero que vocês me fundamentem por quê. Eu achei interessante porque me lembra alguma coisa, porque eu me identifiquei com isso. Eu quero, então, que vocês me justifiquem, expliquem também por que vocês acharam isso interessante, tá? Deu para pegar atividade? Entenderam? Dúvida, pergunta? Beleza, então. Semana que vem eu não vou lançar conteúdo novo, vocês já devem ter visto lá no nosso plano de atividades remotas. A semana vocês usem para fazer essa atividade do artigo, tá? Lembra que hoje tem uma atividade que está fechando hoje, que é a primeira atividade do trimestre. E agora eu vejo vocês dia 31 de agosto, último dia do mês. Encontro vocês, que a gente tem a nossa aula, que aí vai começar a apertar um pouquinho, que é um pouquinho mais complicado, mas não é impossível, tá? Que a gente vai falar de referência, de citação, como que faz, dos tipos, mas tenho certeza que vocês são bons de serviço, vão tirar de letra, tá joia? Então, eu acho que é isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, estou à disposição de vocês, tá? Obrigada pela participação de todos e até a nossa próxima.